Graça de Deus na sua vida, graça de Deus na minha vida. Nós continuamos conversando, deixa eu me arrumar aqui. Nós continuamos conversando sobre por que creio, por que eu acredito, por que eu tenho essa fé em Jesus Cristo, em Deus, na Bíblia, porque nós acreditamos nas coisas. O tema de hoje é muito interessante, tá certo? Deixa eu arrumar meu esbocinho aqui. O tema de hoje é por que eu creio em milagres? Por que eu acredito em milagres? Porque os milagres, eles fazem parte do... Por que eles fazem parte do coração do Clécius aqui? Por que os milagres fazem parte da busca da Igreja Batista Missionária, da IBM Luz, onde eu faço parte? Porque as pessoas que conversam comigo são desafiadas a buscarem milagres, porque nós nos reunimos em pequenos grupos e dizemos assim, olha, acredita que Deus vai fazer, que Deus pode, que Deus consegue. Por que eu acredito em milagres? Essa é a conversa dessa semana. Por que a gente se envolve em campanhas de oração, em derramar o nosso coração? Por que a gente chora diante de um altar e a gente diz assim, que aconteça alguma coisa na minha vida, eu preciso que aconteça alguma coisa na minha vida? Porque nós lutamos com um diagnóstico médico que diz que está tudo acabado e a gente luta dizendo que não está tudo acabado. Por que a gente luta por um casamento quando ninguém mais acredita num casamento que vai dar certo? E o pessoal diz, não, é só você largar essa mulher, é só você largar esse homem. Por que nós acreditamos que existe um sobrenatural fazendo coisas extraordinárias? Porque eu acredito em milagres. Vou pensar nisso hoje. Bom, vamos lá, porque eu acredito em milagres. Pode parecer desnecessário até, né? Marquei aqui, pode parecer desnecessário. Algumas pessoas que estão na igreja há muito tempo, têm um relacionamento fantástico aí com Deus, eles vão dizer assim, Clécius, que legal, mas é desnecessário essa sua conversa. É desnecessário falar com cristãos da necessidade do milagre. Na verdade, não é desnecessário falar com cristãos a respeito de milagres. Existem muitas comunidades de fé em Jesus que eu até acredito que tenha salvação, mas essas pessoas, elas pararam de acreditar em milagres. E mesmo quando uma pessoa chega na nossa comunidade, chega na nossa igreja, tem gente que sofreu tanto da vida, sofreu tanto de miséria, de fome, de luto, perdeu gente que amava, enfrentou Covid. Nesse tempo de Covid foi muito difícil para algumas pessoas compreenderem como é que existia Covid diante de um Deus que faz milagres. Percebe como é difícil às vezes você pensar em algo que para nós é simples? Você que talvez nunca tenha passado uma grande batalha, nunca tenha dobrado seu joelho e ouvido o não de Deus, porque Deus sempre pode responder sim, não, ou espera, né? Talvez para você seja complicado entender a mente de quem diz eu não acredito em milagres. Mas a mente que diz eu não acredito em milagres tem suas razões. Hoje eu estou aqui para dar as minhas razões, as razões da IBM Luz, porque nós acreditamos em milagre. Não é desnecessário essa conversa, é muito necessária. Inclusive essa conversa começa, vou dar uma lida aqui, em 1670, com um cara chamado Benedito Spinoza. Ele era judeu panteísta, e ele montou um argumento contra os milagres. Presta atenção, né? Ele montou um argumento como dizer, nós não podemos acreditar em milagres, judeu, não podemos acreditar em milagres porque milagres, e ele disse assim, milagres são violações das leis naturais.
O Spinoza falou assim, cara, você não pode acreditar em milagre. Você não pode acreditar em milagre porque existem leis naturais que foram colocadas até pelo próprio Deus. Pelas forças espirituais do universo. Eles colocaram no universo leis. Então, a lei da gravidade, a lei da aerodinâmica. Então Spinoza, olhando para as leis naturais, as leis da física, diz assim, não tem como. Porque se Deus já colocou uma lei que é a lei da gravidade, então não tem razão para Deus que criou a lei quebrar a lei. Então ele disse, vendo as leis naturais da Terra, eu não acredito. Porque aí ele vai dizer assim, ó, as leis naturais são imutáveis, e por serem imutáveis é impossível violar as leis, porque foram feitas por um Deus Todo-Poderoso e tal, e ele estabeleceu assim, e portanto milagres são impossíveis. Isso é o Spinoza falando. E aí eu quero dizer para você por que eu não acredito no Spinoza. Porque eu não acredito no Spinoza. Por que IBM Luz não acredita no Spinoza? Primeira coisa, eu não acredito no Spinoza. E não acredito no coração que diz não existem milagres. Por quê? Base. Porque eu acredito na Bíblia. A gente já conversou sobre isso nos últimos dias, né? Eu acredito em milagres porque eu acredito na Bíblia. Eu acredito que existe um livro sagrado, um livro que nos dirige, um livro que vem da parte de Deus para nós. E esse livro, ele é cheio de incentivos ao coração do ser humano de procurar milagres. Ele é cheio de incentivos ao coração do ser humano de descobrir milagres. Alguns vão dizer que os milagres, eles estão na Bíblia, tá? Mas eles não são mais necessários. Não, é lógico, quando você lê a Bíblia, Clécius, você acredita em milagres lendo a Bíblia e você se sente incentivado. Mas aí vai ter um grupo de pessoas que vai dizer, não, mas isso aí não existe hoje. Existiu no passado, mas não existe hoje. Eu não acredito nisso. Eu acredito que a Bíblia é um livro atualíssimo, ele é para hoje, ele é para agora. E tudo que ele incentivava no passado, ele permanece incentivando agora. Tudo que ele guarda, esse livro maravilhoso guarda como incentivo, como palavra de ânimo, ela funciona hoje. Então, a Bíblia para mim, ela é um grande incentivador, porque eu vejo toda a Bíblia. E aí eu chego, por exemplo, lá no livro do Apocalipse. A gente fala do Gênesis com um monte de milagre lá, né? O milagre da criação em si, no Gênesis é extraordinário, esse agir de Deus, esse conservar de Deus no Gênesis, né? Da criação e do ser humano, e Deus interagindo diretamente com o homem. Mas você chega lá no Apocalipse. O livro que para mim fala das últimas coisas, fala das coisas que estão por vir ainda. Ele mostra milagres. Quando eu leio o Apocalipse, eu como cristão, não tem como eu negar que Deus, ele começa a história, ele termina a história com milagres. Não dá para dizer assim, mas vai ser só no final, está tendo uma pausa logo no período da igreja. Não. Eu acredito em milagres porque acredito na Bíblia e creio lá no Apocalipse. Do começo ao fim, Deus está nos procurando com milagres, Deus está fazendo milagres, do início ao fim do relacionamento de Deus com a humanidade. Na Bíblia, eu vejo milagres. Então, isso é grande razão, porque eu creio na Bíblia. Lógico, eu creio na Bíblia e creio num Deus, né? Eu creio num Deus que procura a humanidade. Eu creio num Deus. Algumas pessoas creem num Deus que não interage mais com a humanidade. Algumas pessoas creem num Deus que largou a humanidade e a abandonou. Boas pessoas também, pessoas que... Tem até algumas pessoas que eu respeito bastante, mas eu não consigo acreditar como elas acreditam. Elas não acreditam que Deus interage com o ser humano. Deus vai atrás do ser humano. Deus vai atrás da humanidade. E eu acredito. Então, para mim, Deus interage com o mundo. Deus interage com os seres humanos. O mundo não está abandonado. Então, como o mundo não está abandonado por Deus, eu acredito em milagres. O mundo não está abandonado. Eu acredito em milagres. Eu creio em milagres porque eu creio em Deus...
chegando pertinho da humanidade por seu amor, chegando pertinho da humanidade porque ele tem um interesse na história que está sendo escrita aqui. Eu não sei qual é esse interesse no absoluto, porque eu só sei que eu acredito nisso. Os naturalistas, eles acreditam que só existe a natureza, ou seja, só existem as leis regidas por aquilo que existe na Terra. Eu não acredito nisso. Que essas leis são a única força que rege o universo. Eu acredito que existe um Deus. Então existem as leis, mas elas não são absolutas diante de Deus. Deus pode quebrá-las. Ou sei lá, não sei se é quebrá-la, né? Deus existe a parte das forças físicas. Deus existe a parte da força que Ele deu aos seres humanos. Ele existe completamente à parte. Então, nesse sentido, não é que Deus está quebrando uma lei. Deus existe acima da lei, né? Acima da gravidade. Deus existe. Não é uma quebra. Não é uma quebra de uma lei, se Ele existe acima. Então, eu acredito em Deus interagindo e Deus está acima da natureza. Terceira razão, porque eu creio em milagres. Eu creio em milagres porque eu creio na igreja. E esse vai ser um tema, né, de um outro porque creio. Então eu creio em milagres porque eu creio na igreja. Eu creio na igreja instituída por Jesus Cristo de Nazaré, formada pelo sacrifício de Jesus, formada pelo sangue de Jesus. Então eu acredito nesse grupo de pessoas que existe porque Deus morreu e ressuscitou, né, na sua figura humana de Jesus, e Ele estabeleceu esse relacionamento. Ele estabeleceu essa conversa especial com alguns seres humanos na Terra, esses seres humanos que moram ou que habitam na organização e no organismo igreja. Então eu acredito em milagre porque existe igreja, tá bom? Eu creio na igreja, eu creio no povo especial, e esse povo recebe milagres. Recebe milagres primeiro porque é visitado com um entendimento diferente. Eu creio em milagres porque a igreja recebe entendimento. Um negócio na nossa cabeça, quando a gente lê a Bíblia, a gente entende diferente. Quando a gente lê a vida, quando a igreja lê a vida, ela lê a vida de um jeito especial. Quando a igreja lê a vida, ela lê a vida de uma maneira que é movida por uma presença do Espírito diferente. Eu acredito nisso. Acredito que existe um grupo que tem um entendimento para ler a Bíblia e ler a vida e ler as coisas e ler os eventos que acontecem de um jeito que só se explica por Deus dentro deles. Então é essa maneira diferenciada de relacionamento de Deus com esse povo, essa maneira vai nos transformando em pessoas que também receberão um contato maior com Deus. A igreja que entende melhor o mundo, que entende melhor a Bíblia, a igreja, ela se torna um povo mais perto de milagre. Se torna um povo que recebe mais milagre que os outros. É simples assim. Eu acredito plenamente que existe uma interação de Deus com a igreja, e essa interação de Deus com a igreja traz milagre. Então, porque eu acredito na igreja, eu estou na igreja, faço parte da igreja, eu acredito em milagres. Tá bom? Porque a gente tem mais entendimento das promessas, porque a igreja pede mais milagre, eu peço mais milagre, eu recebo mais milagre, né? A gente está num grupo que pede, que fala, vai ter mais milagre, bom? Eu creio nos milagres nesse relacionamento com a igreja, porque milagre precisa gerar a glória de Deus. O milagre precisa gerar assim, poxa, alguém precisa dizer assim, foi Deus que fez. Louvado seja Deus, parabéns Deus pelo que você fez. Glórias ao teu nome. E só a igreja consegue fazer isso hoje. Então, na interação Deus e igreja, eu acredito mais ainda em milagre. Mais ainda em milagre.
Alguns vão dizer assim, pastor, eu estou lendo aqui, ó, pastor, existe mal na terra, existe tristeza, e diante do mal na terra eu não acredito mais em milagres, não acredito no amor de Deus. Verdade, existe o mal na terra, o mal é um confronto, né, na mente humana a respeito de milagres, o mal é. Não dá para falar tudo sobre essa questão do mal, a gente teria que ter alguns, porque creio a parte do mal, talvez a gente tenha no final aí um especial, porque creio a parte do mal, mas só rapidinho, né? Eu entendo que existe uma capacidade individual e coletiva de fugir da vontade de Deus e da bondade de Deus. Quando um grupo se reúne, um grupo se organiza para linchar uma pessoa, quando um grupo se organiza para guerrear com outro povo, quando essas coisas acontecem, gente, é uma fuga coletiva do amor de Deus e da ação de Deus, da produção de milagres. Uma coisa tão grande, tão grande, tão grande que a gente não consegue vislumbrar, a gente não consegue entender tudo o que acontece quando o ser humano, no seu coletivo, destrói um rio, né? Escraviza uma população extraordinária, né? Sequestra negros de sua terra. E quando o mal acontece com uma força coletiva de seres espirituais, porque nós também somos seres espirituais, entenda, a rebelião de Satanás, ela gera um mal no universo e mostra como é possível que se gere malefícios no universo à parte de Deus. Então, muita coisa que a gente vive de destruição é uma decisão coletiva do ser humano, de gerar fome, de gerar destruição na natureza. Não dá para falar sobre isso agora, mas o mal em si, ele é um convite muito nosso para que Deus fique longe da história. Então o mal não me impede de acreditar em milagres. A gente conversa sobre isso melhor num outro momento, mas pouquinho do que o mal não me impede de acreditar em milagres. Eu creio em milagres só de ver a criação. Eu sou um cara que adora, paro na beirada de um lago, paro na beira do mar e encosto o carro enquanto estou descendo uma montanha. Recentemente eu fui visitar um canyon nos Estados Unidos, cara, e eu fiquei encantado, tirei foto de pedra, porque eu vejo Deus nessas coisas e é extraordinário, extraordinário. Creio em milagres porque eu conheço pessoas fiéis a Deus que viveram milagres. Então eu creio em milagres porque pessoas fiéis me contam histórias de milagres, pessoas fiéis me contam histórias bonitas de como Deus cuidou e como Deus curou, como Deus extraordinariamente mudou a vida delas. Então eu creio em milagres, pessoas perto de mim e pessoas que eu vejo vídeos no YouTube, eu acompanho milagres no mundo, pessoas ao redor do mundo dizem eu vivi milagres, então eu acredito em milagres. Por causa da história que os seres humanos têm contado hoje, não ontem. Por causa da história que os seres humanos têm contado agora, eu acredito em milagres. Porque eu creio em milagres. Porque eu estou vendo o milagre hoje. Estou vendo o milagre agora, na vida de outras pessoas. Eu creio em milagres porque eu tenho histórias de milagres na minha vida. Tenho histórias de milagres que Deus me curou, que Deus me livrou, milagre de Deus ter me chamado, milagre de Deus ter arrancado guerras emocionais de dentro de mim. Então eu creio em milagres por causa do meu relacionamento com Deus, porque eu tenho testemunho. Então eu posso dizer para você, Deus já fez coisas extraordinárias. Deus já deu comida quando eu pedi comida, né? Me lembro de uma vez dentro de uma casa com 9 crianças
retiradas aí, algumas da rua, algumas de situação lamentável, morava dentro dessa casa e a gente não tinha como dar leite para essas crianças de manhã, e nós fizemos uma oração, eu e acho que 3 missionários mais, né? Pelo menos 2 eu tenho certeza que estavam na mesa, a gente sentou, orou. No outro dia de manhã eu tive a graça de abrir a porta da casa e tinha uma caixa de leite na porta da casa. Então eu creio em milagres, creio que Deus escuta a gente e faz coisas. E aí eu quero te incentivar a buscar milagres. Quero te incentivar a ser uma pessoa que busca o poder de Deus, e para isso eu vou ler um texto para você. Salmo 77, de 7 a 14. Será que o Senhor nos rejeitará para sempre? Acaso não voltará a ser propício? O salmista falando em nome do povo. Será que Deus esqueceu da gente? Será que não vai acontecer uma coisa boa na nossa vida? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Salmo 77, a partir do verso 7. Será que Deus se esqueceu de ser bondoso? Ou será que encerrou suas misericórdias na sua ira? Então eu disse: esta é a minha aflição, o poder do Altíssimo não é mais o mesmo. Recordarei os feitos do Senhor, certamente me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei em todas as tuas obras e pensarei em todos os teus feitos poderosos. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que opera, aqui diz maravilhas, em outra tradução diz milagres. Tu és o Deus que operas milagres, e entre os povos tens feito notório o teu poder. Deus abençoe essa palavra. Eu preciso fazer uma oração, porque há um milagre que nasce no entendimento. Você precisa entender essa palavra. Deus Todo-Poderoso, no milagre agora do entendimento, incentiva a gente a buscar milagres. O salmista está cansado e o salmista dizendo: não consigo acreditar em milagres. Não basta ter uma aula para falar sobre lógica de milagre. Milagre nasce no poder de Deus na sua vida. Milagre nasce nessa crença. A nossa fé é fortalecida no milagre. O Salmo 77 é um convite para você. Não deixe o milagre ser uma teoria, não deixe o milagre ser uma aula. Milagre é um relacionamento com Deus que deve ser buscado. Milagre é algo que não acabou, é algo que existe. E o Salmo 77, olha, eu estou assim, triste com uma série de coisas, mas eu não posso parar de acreditar em milagres. Milagre é a declaração de Deus que existem batalhas assim. Existem batalhas que não vão ser vencidas naturalmente. Existem batalhas que não vão ser vencidas porque você trabalhou bastante e ganhou dinheiro. Existem batalhas que não vão ser vencidas porque você estudou muito. Existem batalhas que só vão ser vencidas porque Deus vai pôr o dedo. E Deus vai fazer milagre. Acredite nisso. Da sua pior batalha pode ser entregue nas mãos de Deus e Deus fará um milagre. Milagre é Deus dizendo: não desiste. Não desiste só porque não é possível para a humanidade. Não desiste porque o médico falou. Não desiste porque a história do outro, do vizinho, não foi boa. Não desiste. Porque existe alguém que pode fazer, pode produzir, pode construir. Não desiste do milagre. Não desiste do derramar de Deus. Ô pastor, ô meu pastor, eu já vi muita gente, pastor, que não recebeu. Eu já vi muita gente que pediu por anos e não ganhou. Ô meu irmão, eu também. Eu vi 2 tipos de pessoas que não receberam milagre. Pessoas que foram embora da igreja, que abandonaram a Cristo. Só que a gente foca muito no ruim, né? O ser humano tem a capacidade de focar no ruim. Né? Você ganha 20 parabéns no dia, mas você recebe não gostei do que você fez. Você pra mim não presta. Você não presta, perde os 20 parabéns, os 20 beijos, os 20 abraços, né? O sorriso de um filho que te recebe em casa, às vezes perde para uma carranca do chefe no serviço. Não devia. O que é bom devia sobejar em cima do que é mal. Mas é isso. A gente foca muito na igreja quem foi embora que não recebeu um milagre.
Eu quero dizer para você que eu conheço mais gente que ficou na igreja sem receber milagre. Pediu e não ganhou. Conheço muito mais gente que recebeu o milagre. Muito mais gente que recebeu o agir de Deus. Muito mais gente que ficou com Jesus e com a igreja, mesmo quando pediu e não recebeu. Recebeu de Deus um consolo, recebeu de Deus uma palavra. Deus deu razões para consolá-las. Eu não sei exatamente todas as razões, mas eu sei que Deus faz. Mesmo quem recebe um não ainda consegue encontrar Deus. E se você é uma pessoa que pediu um milagre e não recebeu, eu me sensibilizo com você. Eu quero fazer uma oração por você agora. Pastor, eu estou muito triste que eu pedi um milagre e não recebi. Então que Deus te dê um consolo agora. Vamos orar? Deus dá consolo para quem pediu milagre e não recebeu. Dá consolo para quem não entendeu porque você disse não. Dá consolo para quem precisa ser visitado hoje ou amanhã, nos próximos dias, por uma palavra tua de por que o exame ainda não mudou. Então consola esses corações e explica em nome de Jesus. Amém e amém. É isso, eu acredito nisso. Pode continuar acreditando. Deus vai cuidar de você. Deus vai continuar sendo Deus. Deus vai continuar operando coisas. Porque Ele existe sim, Ele é real. Acredite em milagres. Receba milagres. Todas as razões, e mais o Salmo 77, e mais os milagres de Jesus e tanta coisa, devem levar você a buscar o milagre do Senhor. Deus abençoe.